Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Eu sou o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Hoje é segunda-feira, não sei o dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ele numa segunda-feira pela manhã. Ontem foi domingo, né? Lógico. E ontem eu fui ao culto, né? Fui à igreja. E a mensagem ontem foi uma mensagem que veio de encontro a um pensamento que eu tenho referente a dízimos e ofertas. Mas antes que você fale qualquer coisa a respeito de dízimos e ofertas, eu quero pedir um minuto da sua atenção. Aproveite que você já está assistindo esse vídeo. Se você se interessou em ver o restante do vídeo, eu peço gentilmente que você curta esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. E espalhe ele por aí, compartilhando com seus amigos, compartilhando com seus familiares, fazendo com que esse canal venha a crescer e ser conhecido aí pelas pessoas, porque a palavra de Deus, ela tem que ser levada a todos quanto possam ouvir. Desde já eu te agradeço e vamos dar sequência. Bem, dízimos e ofertas. Esse é um assunto polêmico, né? Por muitos lugares que a gente passa, muitas igrejas, cada um tem uma forma e um jeito de passar essa mensagem. Afinal, dízimos e ofertas é bíblico? Sim, dízimos e ofertas é bíblico. Mas é como está sendo dito por aí? Nem tudo que falam por aí é correto. Eu vou tentar passar aqui algo de acordo com o que eu ouvi na mensagem ontem, que para mim foi perfeito. Ontem, o pastor Juscelio, lá da igreja a qual eu faço parte, na Mevan, ele foi perfeito, ele trouxe os textos e eu adorei o jeito como ele trouxe. Eu não vou trazer a mensagem aqui porque é muito longa a mensagem, eu não vou repetir a mensagem dele. Mas eu vou trazer, baseado no que ele falou, uns textos aqui e tentar passar para os irmãos e amigos que estão ouvindo o que eu entendo e o que eu acredito que é o que a Bíblia fala sobre dízimo. Uma frase que o pastor falou ontem foi o seguinte: maldita a hora, eu não sei se foi essa frase exata, mas maldita a hora em que nós cristãos, deixamos transparecer que o dízimo se resume em dinheiro. Bem, a gente sabe que lá no Antigo Testamento, né, ele até leu, perdão, a passagem de Adão e Eva, lá em Gênesis, e lá foi a primeira vez que se falou de oferta, né, a respeito de Caim e Abel. E a primeira vez que na Bíblia fala sobre oferta. E quando se fala de oferta, dízimo, eu entendo que assim, eu não quero ser teologicamente ignorante, mas eu vou falar com as minhas palavras. Eu entendo que, para mim, ele tem o mesmo sentido. Você, quando oferta, você está contribuindo para a obra do Senhor, né? A gente vê hoje em dia as pessoas usando o argumento de dízimos, principalmente os dízimos, né, como se fosse uma obrigação. A Bíblia nos ordena dar o dízimo. A Bíblia nos obriga a dar o dízimo. Em alguns casos aí, né, pessoas aí na mídia aí que se chamam pastores, chegam a falar que se você não der o dízimo, você é ladrão. Se não der o dízimo, você vai para o inferno. Se não der o dízimo, você não vai ser salvo. Irmãos, uma coisa a gente tem que deixar bem claro. Em momento algum, Deus pediu dinheiro a alguém. Em momento algum, Deus coloca na palavra que para você ser salvo, conquistar algo, seja lá qual for, espiritual, material, seja o que for, você tem que dar dinheiro. Aliás, a Bíblia fala o tempo todo que com Deus não se barganha. Barganha é você dar algo para Deus, entre aspas, querendo ganhar algo em troca. Isso é barganhar. E com Deus não se barganha. Deus não é Deus de barganha. Tudo que nós recebemos é a partir da graça e misericórdia de Deus. Então o que é o dízimo? E o dízimo é recomendado na Bíblia? Sim.
Mas o dízimo é algo que você dá de bom grado, de coração. Hoje, nos tempos modernos, a gente contribui com o dízimo com dinheiro. Mas há um tempo atrás, no período de Jesus, mais especificamente, um pouco antes, no período das 12 tribos lá, não era dinheiro que o povo dava. Estou falando que não é para dar dinheiro? Não, porque tem textos bíblicos que falam sobre dinheiro também. Mas, no geral, o dízimo que o povo dava era de colheita. Era de colheita. Tanto que a tribo de Levi ela foi selecionada por Deus para cuidar do templo. E eles não trabalhavam, eles não faziam nada além de cuidar do templo. Eles trabalhavam no templo, mas fora disso eles não faziam nada. Então, o que acontecia? As tribos elas tinham as suas colheitas, Deus abençoava a colheita, e uma parte, 10%, aqui eu não vou lembrar o texto exato, mas uma porcentagem, 10% dessa colheita era levado para o templo. Não só de colheita, mas também dos animais. Tanto que alguma parte desses animais eram sacrificados em oferta ao Senhor, que naquele período era feito esse tipo de sacrifício. Após a morte de Jesus, isso não acontece mais, porque Jesus foi o sacrifício vivo. Então, naquele período, o ritual judaico era sacrificar animais para o perdão de pecados e para agradecer a Deus por algo. Então, o que se fazia? Se matava animais, né? Ovelhas, pombas, e novilhos, etc. Então, uma parte desse sacrifício, dessas ofertas, eram levadas para o templo, eles usavam para se alimentar, porque eles não trabalhavam para ninguém, se dedicavam única e exclusivamente ao templo do Senhor. E outra parte, ali se alimentavam com uma parte, outra parte sacrificavam. Então essa era a principal função naquele período. Ah, mas não tem, ninguém dava dinheiro? Sim, mas nunca se deu dinheiro em troca de algo. Nunca foi porque eu quero algo, então eu vou barganhar com Deus para que Deus me abençoe. Tudo, entenda uma coisa, meus amigos, meus irmãos, queridos que estão vendo esse vídeo. Tudo que a gente faz para Deus tem que ser de coração. Porque tudo que Deus faz para nós é pela graça. Deus deu o seu único filho, como está escrito lá em João 3,16. Ele deu o seu único filho, ou seja, ele deu uma oferta. Ele deu uma oferta para perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos uma oportunidade de uma vida nova com Deus. Então, Deus, por si só, já demonstrou através desse grande sacrifício, que foi dar o seu filho por nós. Então, meus irmãos, não tem sentido esse assunto de falar que eu tenho que te dar algo para Deus para receber. Como tem isso em alguns lugares aí, né, irmãos? Campanhas de prosperidade. Você tem que dar X de oferta para Deus te abençoar. Você tem que dar X, colocam valores e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes de nomes e tudo isso, porque não convém. Em respeito aos irmãos. Eu tenho aprendido isso. Ontem o pastor falou isso também na mensagem. A Miriam fala isso comigo o tempo todo e eu tenho aprendido. Respeitar os irmãos, independente se estão fazendo certo ou errado. A gente tem que orar e interceder por eles, né? E a gente não deve trazer o escândalo, né? A Bíblia fala que é inevitável que venha o escândalo. Porém, ai daquele de quem o escândalo vem. Então, isso é com Deus, não cabe a mim, não cabe. Eu sei que revolta, às vezes dá vontade de falar, até de falar algum palavrão, xingar, o que não devemos fazer, mas dá vontade, irmão. Nós somos seres humanos. A gente fica revoltado. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém ofendendo a palavra, ofendendo a Bíblia, maltratando aquilo que a palavra diz e fazendo errado, fazendo diferente, enfim. O que nós temos que entender é que nós temos um Deus, um Pai todo-poderoso que é maravilhoso em graça conosco, infinito em graça e misericórdia. Não é o que você faz ou deixa de fazer que vai impedir ou forçar a Deus a te dar algo.
Não é assim. Deus não é como um ser humano que você enche a paciência, fala o tempo todo no ouvido, como pai, me dá isso, me dá aquilo, e aí o pai não aguenta e vai te dar. Deus ele tem algo para te dar, ele vai te dar. Talvez o que pode acontecer é você estar em pecado. Se está em pecado, a Bíblia fala que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. A separação entre Deus e o homem te faz o quê? Ficar distante de Deus. Se você está distante de Deus, fica difícil de você receber algo da parte dele. Mas no momento em que você... Perdão aí que deu uma tremidinha aqui na câmera, mas tudo bem, vamos continuar. Mas se você busca o Senhor, faz a vontade dele, aquilo que ele tem planejado para sua vida, irmão, eu estou falando isso com as minhas palavras, hein? Talvez aqui, irmão, tenha conhecimento bíblico e conhece um monte de texto. Amém. Eu poderia trazer aqui um monte de texto, mas eu não quero estender esse vídeo. Eu vou trazer textos, mas não exatamente todos os textos possíveis, porque é muita coisa. Então o que nós temos que fazer, irmãos, é ser gratos a Deus. E é ser grato a Deus é dar dinheiro como dízimo? Aí eu vou entrar no detalhe. O que o pastor falou ontem. Muitas das vezes, como eu acabei de dizer, a gente coloca o dízimo, a gente resume o dízimo a dinheiro. Como eu já disse e repito, nos tempos de hoje é muito mais prático e fácil, porque você tem a correria do dia a dia do trabalho, você não é uma pessoa que tem plantação nem nada disso. Então o que você faz? O que é prático? Eu vou pegar um valor X daquilo que eu recebi lá no meu pagamento, do meu recurso, e vou contribuir com a igreja. Porque a igreja, pelo menos deveria ser assim, né? Graças ao Senhor Jesus e a Deus, a igreja a qual eu pertenço e participo, ela tem um trabalho voltado para ajudar ao próximo, além das despesas que a igreja tem no dia a dia. Mas tem muitos lugares aí que você vê os templos ricos, maravilhosos, eu não sou contra templos bonitos, mas você vê tudo isso e você não vê nada de diferente acontecer fora do templo. Esse dinheiro ele não é empregado para ajudar os órfãos e a viúva, né? Então, esse era né, no caso da tribo de Levi, cuidava do templo, mas os órfãos e as viúvas, as pessoas mais necessitadas, elas eram abençoadas com os recursos que entravam. E em muitas igrejas é feito isso. Algumas aí fazem uma obra missionária, eu conheço aí muitos lugares. Tem o pessoal da Igreja Batista que trabalha na Cracolândia, né, na Cristolândia, né, que tem um trabalho maravilhoso ali, missionário, evangelizando aquele povo, levando alimento, cuidando da saúde, fazem coisas incríveis que talvez até seria um trabalho de órgãos públicos, né, do governo, mas não. A igreja está lá fazendo a sua parte, cuidando dos viciados, dos drogados, daqueles que são abandonados, das pessoas que estão envolvidas com crime, pessoas doentes, pessoas que foram agredidas por marido, ou mulher, ou homens que foram inseridos nesse mundo da violência, enfim, fazendo uma obra abençoada, resgatando vidas para Deus. Então esse é um pessoal, tem Portas Abertas, a qual eu recomendo os irmãos acompanharem nas redes sociais, que é um trabalho missionário maravilhoso, que leva a palavra de Deus ao mundo inteiro e desafiando o inferno, sabe? Peço que os irmãos orem, intercedam por eles. Tem outras aí, que Janela 1040, entre o Jocum, que é uma galera também que trabalha com missões, entre outros aí, irmãos, que agora eu não me recordo, mas tem muitos outros. Então, o que você contribui com dinheiro é usado para isso. Agora, o mais importante, e foi o que o pastor ontem citou, é que por a gente resumir tudo em dinheiro, a gente esquece de algo importante. Como eu já citei aqui João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu filho como sacrifício, como oferta por um objetivo, a nossa salvação. Mas não foi dinheiro. Embora seja mais valioso do que qualquer coisa, não foi dinheiro. Às vezes você está desempregado, não tem um recurso financeiro. E aí você está excluído? Será que você está excluído
desse contexto de oferta e dízimos? Não, irmãos, não está. Eu vou ler aqui rapidamente em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não por tristeza, porque você está sendo obrigado, ou seja, você tem que dar o dízimo porque senão você vai para o inferno. Você tem que dar o dízimo porque senão você não vai ser abençoado. Você tem que dar o dízimo por isso e por aquilo. Ou seja, quando te colocam essa imposição, você está dando o dízimo por tristeza, com medo. Irmãos, não vai ter efeito nenhum, é melhor que você não dê. Se você vai dar o dízimo, seja ele dinheiro, seja um bem material que você vai doar, seja o que for, uma oferta, se você vai fazer isso por medo, por barganha, por obrigação, ou porque você não quer dar, mas vai dar porque, pô, eu sou da igreja, faço parte, então tem que dar o dízimo, porque senão, né? Tá errado, irmão. Tá errado. Deus não vai aceitar isso. Você vai estar dando dinheiro pro homem, mas Deus não vai aceitar isso. Aliás, Deus não precisa de dinheiro. Mas a igreja, o templo, né, a instituição, ela precisa. Né? Ela precisa. Então, se você faz isso nesse pensamento, já está errado. Melhor você não fazer isso. Porque o dízimo, ele não é dinheiro. Embora a gente use nos tempos de hoje como dinheiro. Mas o dízimo é uma forma de você agradecer. Quando você, ontem o pastor falou isso, eu achei maravilhoso. Quando você faz bem ao seu irmão, quando você dá um sorriso para alguém, quando você dá uma palavra de apoio, quando você faz alguma coisa em casa para sua esposa, ou a sua esposa, ou a esposa para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, quando você faz alguma coisa de bom no seu lar, como o pastor deu exemplo, você lava uma louça para sua esposa, você faz um jantar para sua esposa, ela vai chegar do trabalho cansada, a cama está arrumada, você limpou a casa, ou a mulher fazer isso para o marido, ou o filho, enfim, você está contribuindo, você está ofertando. E quando você ajuda o próximo, você está ajudando a obra do Senhor. Você está fazendo o ID de Deus. É importante a gente entender isso. Senão, as pessoas que não têm recursos estão excluídas. A igreja seria uma igreja de ricos e empregados, quando na verdade o evangelho é para os humildes, simples, para aqueles que estão doentes, é para aqueles que precisam, para os necessitados. A Bíblia fala que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então, irmãos, nós temos que parar para analisar que o dinheiro é uma forma de você abençoar a igreja, sim, mas antes disso, uma forma mais eficaz e que Deus vai se agradar é você dar o seu dízimo do seu dia a dia. É o dízimo daquilo que Deus te deu. O que Deus te deu? Deus te deu saúde, Deus te deu paz, Deus te deu conforto, Deus te deu amor. Então, retribua isso, passe isso adiante. Perdão, quando você perdoa alguém, você está mostrando que você é um ofertante. Porque Deus te perdoou dos seus pecados. Então, você vai fazer o quê? Você vai repartir isso com o próximo. Sou contra o dízimo, o dinheiro? Não. A igreja precisa. O ministério precisa. Como eu já citei vários órgãos aqui, várias instituições missionárias. A igreja precisa. Você que faz parte de um tempo, como agora, depois de muitos anos, eu voltei, né, a congregar. A igreja tem os seus gastos, a energia e tudo mais. Quando a obra do Senhor é feita, perdão, há um custo. E o custo que nós temos hoje, infelizmente, né, é dinheiro. Mas você pode contribuir de outras formas. Você pode contribuir de outro jeito. Quando você vai à igreja e se propõe a tirar um tempo do seu dia para orar, para ler a palavra, você está dando o seu dízimo, você está ofertando a casa do Senhor. Então, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se você, por algum motivo, está triste, porque em algum lugar você ouviu
que você só pode ser um abençoado, bem-sucedido, se Deus vai abrir portas de emprego, se você vai conseguir comprar seu carro, o seu bem material, ou até mesmo a salvação da sua alma, depende de você dar o dinheiro como oferta e como dízimo. Irmãos, isso não é verdade. Não fique com isso na cabeça e não se entristeça. A gente está vivendo últimos dias antes da volta de Cristo e a gente vai ver só as coisas piorando. Então é importante estarmos atentos a isso. Amém, meus queridos? Eu quero encerrar o vídeo rapidamente com um outro texto que diz assim, em Atos capítulo 8, versículo 14 ao 23. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então, irmãos, para encerrar esse texto aqui abençoado, que prova que nem aquele que te pede dinheiro, e nem quando a pessoa, no caso, quer dar dinheiro com o objetivo de receber algo em troca, não vai dar certo. Seja um servo do Senhor, ofertante e dizimista, mesmo sem dinheiro, com o que você tem, que é a sua fé, o amor que Deus te deu, a paz, a misericórdia, a graça, o perdão, os dons do Espírito. Compartilhe isso, distribua isso por aí e você vai ver que a sua vida vai ser abençoada. Talvez você não fique rico, como muitos pregam por aí, que se você doar alguma coisa vai ficar rico. Talvez você não vai ficar bem sucedido financeiramente, mas com certeza Deus do alto está vendo isso. E no momento apropriado você vai ser abençoado. Amém? Fiquem todos com Cristo, fiquem todos na paz. Peço que vejam esse vídeo todo. Se você viu até agora, muito obrigado. Não deixe de curtir, de dar o seu like, de compartilhar e se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. Fiquem todos com Deus e lembre-se, aí vem o noivo.